Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 18 de agosto de 2025. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje que todos os nossos projetos consigam ser realizados, que Deus esteja em cada detalhe para nos ajudar nessa tarefa nas nossas tarefas do dia hoje, né? E hoje eu vim trazer para vocês, gente, como está as minhas mudinhas de hortelã. E eu vou, para quem gosta, né, de ter um temperinho em casa, você pode comprar o tempero. Olha só, tá vendo? Isso aqui tem salsinha e hortelã que eu coloquei na água só para não desidratar, tá? Mas o hortelã, como eu tenho usado bastante, que ele é ótimo até para enjoo, refresca o estômago. E ele tava dando raízes aqui, ó. Tá dando para vocês verem essa branquinha que tá aparecendo aí? Só que a raiz da água, quando nós colocamos na terra, às vezes ela não vinga. Porque eu já tive a experiência de colocar o hortelã na água, ele fez raiz, bastante raízes, mas quando eu coloquei na terra não deu certo. E aí eu falei assim, não, então eu vou plantar diretamente na terra para ver se vai funcionar. E pasmem, gente, olha isso. Olha isso. Olha, que lindo. Vocês estão vendo? Eu plantei numa jardineira, ó. Tá vendo? Ela tá plantadinha aqui, ó, nessa jardineira. E olhe só como ela está linda. Tudo pegou. Olha só. Fantástico, né? Apaixonante. E o substrato que eu usei foi um substrato que já tem aqui no canal. Eu ensinei para vocês fazerem. Mas é claro, quem não tem o substrato da Biomix para fazer a mistura, quem não tem a terra vegetal do, do Vivo Verde, se você tiver uma boa terra vegetal ou se você tiver uma boa terra adubada, você só dá uma apertadinha. Eu ensinei como é que faz para ver se ela tá bem fofa. Você dá uma apertada, se fizer um bolinho na mão, é sinal de que ela ainda está argilosa, ela fica assim, compacta. Agora, se você abrir e ela esfarelar, sabe, ficar abertinha a terra, é sinal de que ela está bem drenada, né? E é fácil de fazer. Aqui no canal tem o substrato e a forma como ele tem que ficar para ficar bem leve, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei para mostrar para vocês como eu fiz ali na jardineira, esse vasinho aqui, ó, que tá com o meu substrato, o caulezinho do hortelã, tá vendo como é que tá com raiz? Mas só que essas raízes, elas nem sempre vingam na terra, porque na água elas não têm nenhum tipo de elas ficam soltas, né? Ela não tem nenhum tipo de pressão. Já na terra, elas têm que fazer um esforço maior para nascer. Então, eu pego esse pedacinho da raiz, que vocês estão vendo aqui, ó, e coloco no meu vasinho, né? Coloco aqui, ó, no meu vasinho, tá vendo? Coloquei aqui, enterrei. E esse que tá com as folhinhas, eu pego no nozinho. Aonde nascem as folhinhas é onde tem os nozinhos. Então, eu vou tirando essas folhinhas, porque se deixar com muita folha, ele gasta muita energia para poder sustentar as folhas, hidratar as folhas e não tem energia para criar as raízes, né? Então, eu tiro aqui, ó, as folhas e deixo só essas duesinhas aqui. Aí, esse miolinho aqui, gente, é onde nascem as folhas, tá vendo, ó? Aqui, ó. Esse miolinho aqui é onde nascem as folhas, o vegetal vai crescendo por aí. Então, eu tiro esse miolinho
e deixo só as 2 folhinhas, tá vendo? Como esse caulezinho tá muito grande, eu ainda posso fazer, aqui tem um nozinho, dá para vocês verem o nozinho? Ó, ele tem vários nozinhos pelo caule. Como aqui é onde brota as raízes no nozinho, eu vou cortar no meio, ó. Então, eu vou colocar na terrinha. E esse daqui eu vou colocar na terrinha também. Vou fazer um vasinho bem cheinho. Aqui eu tenho outro que também tá com raiz, aqui ó, branquinho, tá vendo? E aí eu vou cortar aqui em cima, no nozinho, e vou enterrar. E esse aqui, eu vou tirar as folhinhas de cima. Vou deixar só 2 folhinhas e vou tirar o miolinho dele. Que aí não tem problema, que ele não vai gastar energia para produzir novas folhas logo a princípio. Primeiro ele vai fazer as raízes. E eu vou enterrar esse aqui também. Esse aqui tá meio tortinho, tá vendo? Olha só como é que ele tá tortinho. Eu vou tirar, que ele tá tendo um atrito para entrar na terra. Tirei. Pronto, agora ficou mais fácil. E ainda vou colocar mais um, que eu quero esse vasinho bem cheio. Porque aí depois eu posso até vender. Porque, menino, trabalhar com plantas não é difícil. Para quem, por exemplo, tem muitas plantas, ama jardinagem e quer, assim, render um dinheiro. Eu já trabalhei em feira. Hoje em dia eu não consigo trabalhar mais porque o meu filho casou e eu não consigo levar as coisas sozinha para feira, porque acaba sendo muito pesado, entendeu? Então eu vendo assim para particular pelo WhatsApp, mas antes eu vendia na feira, gente, e vende. Quem tem plantinhas em casa e levar para feira, você pode ter um bom lucro, entendeu? Não é ruim, não. Então, vou colocar meu último galinho para o vídeo não ficar muito longo. E vocês vão ver daqui a algum tempo, eu vou mostrar o resultado. Como esse daqui, sem querer, eu cortei as 2 folhinhas, só deixei uma, eu vou... Não, mas eu vou cortar o miolinho também, porque senão ele gasta muita energia nesse miolinho. Porque tem umas folhinhas pequenininhas aqui, tá vendo? Vai dar para eles fazerem... puxarem bastante energia através dessas folhinhas, que as folhas ajudam na enraização. Mas não é por isso que o galho sozinho não brota também. E eu não vou jogar água com a garrafa, porque senão a terra afunda. Eu vou borrifar bastante aguinha para molhar bem a terra, porque eles precisam de bastante umidade para brotar, né? E aí, eu vou deixar ele num local de muita luminosidade, mas sem sol direto, para as folhas não secarem. E quando eu ver que eles estão dando brotos, né, que começaram a nascer as folhas novas, aí eu já coloco no solzinho da manhã, porque o hortelã gosta muito de sol, gente. Mas não aquele sol de verão do Rio de Janeiro que mata as plantas. Gosta de sol moderado. O sol da parte da manhã, depois que ele já tá assim, como o meu da jardineira, já tá de bom tamanho, ó. Já tá saindo água por baixo. Então, significa que tá de bom tamanho. Tá vendo? Molhei, tá bem molhadinho, ó. Tá pingando aguinha. E aí, eu vou deixar no local de sombra. Assim que ele tiver com brotos novos, eu trago para vocês. E eu vou encerrar o vídeo com essa plantação de hortelã, gente. Olha isso. Que coisa mais linda. Ficou muito lindo, né? Todos eles muito bem brotados. Outra coisa importante,
eu vou dar uma dica para vocês. Não coloquem hortelã em vaso com outras plantas, porque o hortelã, ele tem a tendência de dominar as raízes dele, brota e faz assim uma colônia de raiz. Então, se tiver outras plantas juntas, eles podem sufocar. Eu plantei até umas mudinhas de saião junto, mas assim que elas começarem a brotar, eu vou tirar e vou colocar em outro vaso aqui, ó, as mudinhas de saião, tá vendo? Esse aqui são mudinhas de saião, ó, para quem gosta de fazer xarope, maravilhoso, né? E esse saião também foi comprado, o galho, e foi tirado as folhas, e os caulezinhos eu coloquei ali, e eles estão brotando, tá tudo brotadinho. Então, não desista, gente. Olha, às vezes, nós desistimos das coisas muito fácil. Eu conheço pessoas que dizem que jardinagem, cuidar de plantas é uma questão de sorte. E eu posso garantir para vocês que não é uma questão de sorte, é uma questão de técnica. Porque às vezes você não entende muito bem como é que a planta, a adaptação da planta, o que ela gosta de solo, o que ela gosta de luminosidade. E aí a planta morre, mas não foi porque você não tem sorte, é porque você ainda não domina como aquela planta gosta de viver. Você está pensando que foi a primeira vez que eu plantei hortelã? Me ensinaram a plantar hortelã assim, colocando os galinhos na água e fazendo raiz. Fizeram raízes lindas. Olha, a coisa mais linda do mundo. Quando eu plantei na terra, morreu tudo. Porque a terra requer resistência, atrito para a raiz poder crescer. E na água é tudo muito fácil, não tem atrito, vai crescendo e tá tudo bem. Então eu falei assim, agora eu não vou plantar mais na água, vou plantar direto na terra. Se pegar, pegou. Se não pegar, eu vou fazer outro substrato e vou plantar de novo, até pegar. Porque tem pessoas que eu vejo um monte de gente na internet plantar e o negócio dá certo, por que não vai dar comigo? Não é possível, né? E olha aqui, deu resultado. Então, para tudo na vida é assim. Não é só o hortelã que vai dar certo, não. Muitas outras coisas vão dar certo se a gente não desistir. Eu tenho a experiência de um juiz, vocês podem pesquisar na internet. Um juiz, se eu não me engano, não tenho certeza da quantidade de vezes, mas eu acho que foi 56 vezes que ele tentou, fez concurso para juiz. Só quando ele fez, depois de 56 vezes que ele conseguiu, ele não desistiu e ele chegou lá. Às vezes a gente diz assim, isso aí não é para mim, mas não é que não seja para você, é que não é o momento. Quando chegar o momento você vai conseguir, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo. Um grande abraço para todos os amigos e amigos que estão aqui, ó, juntinho nessa coisa linda e maravilhosa que é a jardinagem, que é a terapia através das plantas. E até o próximo. Eu vou trazer depois umas mudinhas que eu tenho ali para ver se eu consigo replantar com vocês também, tá bom? Um grande abraço e até o próximo.